Ernst. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está a aprender, é resistir. Saudações! Em nome do Afroeducação e do Afroeduca Podcast. A nossa missão aqui, olha, é transformar as ricas histórias, a potente resistência afro-brasileira em conhecimento. Um conhecimento vivo, acessível. Exatamente. E assim, cada exploração nossa parte de uma canção do nosso canal, sabe? A gente busca oferecer reflexões, mergulhar um pouco no contexto histórico, apresentar caminhos pedagógicos também. É isso. Porque a gente acredita que aprender com música é lembrar com o coração, né? Com certeza. E hoje nossa conversa vai fundo, hein? Na vida e obra de uma figura, sim, extraordinária. Maria Firmina dos Reis. A inspiração, claro, vem da canção Versos de Liberdade. Tá lá no Afroeducação, para quem quiser ouvir. Isso. E a gente tem um material bem completo como base, né? Que detalha a biografia dela, o impacto histórico que ela causou, uma análise do romance fundamental dela, Úrsula. Úrsula é importantíssimo. E também um olhar sobre a própria canção que a homenageia. Tem até sugestões didáticas lá. Ok, então vamos desvendar essa história. A gente quer entender quem foi essa mulher pioneira, sabe? Qual a força da escrita dela, do trabalho como educadora e por que esse legado ecoa tão forte ainda hoje, né? Uhum. Vamos começar pelas raízes dela, pode ser? Maria Firmina nasceu em 1825, lá em São Luís, Maranhão. Filha de Leonor Filipa, uma mulher negra liberta, ela cresceu num ambiente modesto, mas já imersa nessa força da ancestralidade africana, do saber popular. O pai não estava presente. E é impressionante pensar como essas circunstâncias iniciais, né, esses desafios, parecem ter forjado uma consciência racial e de gênero muito aguçada desde cedo. Desde cedo. Essa vivência parece ter despertado nela uma sensibilidade muito profunda para a injustiça social, sabe? Algo que acompanhou ela a vida toda. E mesmo com todas as barreiras, né, a gente está falando do século XIX, para mulheres, especialmente mulheres negras. Era quase impensável. Mas ela mostrou uma paixão precoce pela leitura, pela escrita. Uhum. E conseguiu algo que soa quase impossível. Virou professora pública concursada em 1847. Como? Como isso foi possível naquela época? Olha, foi sem dúvida uma conquista notável, né? Fruto de muita determinação e provavelmente a gente pode imaginar do apoio de redes comunitárias, talvez algum protetor influente, não sabemos ao certo. Faz sentido. Mas o mais marcante é que ela não parou aí. Ela dedicou a vida ao magistério. Solteira, sem filhos biológicos, ela não só deu aula, como fundou a própria escola mais tarde. A própria escola. Sim, a casa dela virou um centro cultural, tipo, com rodas de leitura, alfabetização e tudo isso permeado por uma religiosidade espiritualista que, de alguma forma, conectava ela aos ideais de liberdade, igualdade, justiça. Quer dizer, mesmo sendo talvez ignorada pelos círculos intelectuais da elite da época, ela encontrou um jeito, né? Formas de se fazer ouvir. Precisamente. Ela publicava em jornais locais, compunha hinos, ela não se furtava a denunciar o racismo e o crucial, ela dava protagonismo e humanidade a personagens negros nas suas narrativas. Isso é fundamental. É aqui que está um ponto central da originalidade dela, sabe? Ela foi pioneira ao abordar a escravidão pela perspectiva dos oprimidos. Isso foi uma ruptura, assim, radical com a tradição literária da época, o romantismo. Aquele romantismo que idealizava tudo, né? Exato. E com a visão eurocêntrica que dominava tudo. Ela rompeu com isso. E de muita luta, muita resistência. O legado literário e pedagógico dela, que ficou esquecido por tanto tempo, hoje está sendo celebrado como um marco da resistência negra e feminina no Brasil. É justo. Maria Firmina é um símbolo de coragem, sabe? De palavra insurgente e de uma nova maneira de narrar o Brasil negro. Vamos focar um pouco agora nesse impacto, então. Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista negra do Brasil. Em 1859, ela publica Úrsula. O que esse livro representou,
assim na prática? Olha, Úrsula é fascinante porque subverteu as convenções do próprio romantismo da época. Enquanto muitos escritores naturalizavam ou até embelezavam a escravidão, Chegavam a romantizar, né? justamente, Firmina teve a audácia de apresentar protagonistas negros complexos, sensíveis, conscientes. Ela não só incluiu personagens negros, ela usou a estrutura emocional do romantismo para expor a desumanidade da escravidão a partir do olhar de quem sofria na pele. Nossa! Isso era algo, assim, impensável na literatura dominante. Então, Úrsula não é só um romance. É quase um manifesto. Personagens negros com voz, denunciando a violência, sonhando com liberdade. E você mencionou a crítica ao patriarcado também. Aqui é que fica interessante mesmo. Ela estava, na prática, inaugurando a literatura antirracista e feminista no Brasil. Isso em pleno século XIX. Exatamente. Se a gente conecta isso ao contexto maior, a gente percebe a dimensão da contribuição dela. Foi literária, claro, mas também profundamente social e política. Ela usou a ficção como uma ferramenta poderosa de denúncia e de imaginação de um outro futuro, sabe? Sim. E ela criticava, sim, a opressão específica sobre as mulheres, fossem elas negras ou brancas, dentro daquela estrutura patriarcal super rígida da época. E a atuação dela foi além dos livros. Como educadora, você disse que ela também foi revolucionária. Em 1887, já pertinho da abolição oficial, ela funda uma escola gratuita e mista em Guimarães. Quão radical era isso? Nossa, era um ato de enorme ousadia política, pensa. Numa sociedade que, mesmo depois da Lei Áurea, buscava por todos os meios excluir a população negra recém-liberta dos espaços de saber, de poder. Sim, a exclusão continuava. Total. Aí ela vai lá e cria uma escola gratuita, que aceitava meninos e meninos, brancos e negros, lado a lado. Isso era desafiar frontalmente a lógica da segregação. Era um projeto de educação libertadora na prática, ali acontecendo. Além do romance da escola, ela continua escrevendo, né? Hinos, crônicas, artigos. Sim, a produção dela foi bem diversa. Sempre com esse olhar crítico sobre o racismo, sobre o machismo, propondo uma sociedade mais justa. E justamente por essa ousadia toda, ela pagou um preço alto, que foi o silenciamento. Como assim? Silenciamento? O que aconteceu? Ela simplesmente Desapareceu. desapareceu dos livros de história, dos manuais de literatura por mais de um século. Um século? Mais de um século. Isso levanta uma questão crucial, né? Sobre como a memória oficial é construída. Quem decide quais vozes merecem ser lembradas e quais não? Felizmente, a partir ali dos anos 1970, o trabalho de intelectuais, de militantes do movimento negro, começou a resgatar a obra e a importância dela. Ufa! Que bom que esse resgate aconteceu. Então, o que tudo isso significa hoje? Qual o lugar dela? Significa que Maria Firmina dos Reis ocupa por direito um lugar de destaque na história da literatura afro-brasileira. A coragem dela abriu portas para outras escritoras negras que vieram depois. Ela não apenas escreveu um romance, ela ajudou a escrever a possibilidade de um Brasil que ainda luta, né, para se reconhecer em sua negritude, sua pluralidade, com suas feridas, mas também com sua imensa criatividade, sua resiliência. E essa história tão potente, tão forte, inspirou a canção Versos de Liberdade, que o Afroeducações criou justamente como uma ferramenta, né, para ajudar a gravar esse conhecimento todo. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns trechos. O que eles revelam pra gente. Vamos, claro. A análise que acompanha a música é muito rica. Por exemplo, quando a letra diz assim: no papel, desenhei meu grito. O que seria esse grito no papel? Olha, representa a escrita como forma de denúncia mesmo, sabe? Como a voz de um povo que foi historicamente silenciado. É a Firmina dando vazão à dor, à revolta, que não podiam ser ditas abertamente em outros espaços. Entendi. E o refrão? Versos de liberdade rompem a escuridão. Como é que esses versos rompiam a escuridão? Eles desafiavam diretamente as ideias dominantes da época, né? Os valores coloniais, patriarcais. A literatura dela trazia luz para uma realidade que o Brasil oficial preferia manter ali nas sombras. Funcionava como uma contra-história, entende? Totalmente, faz todo sentido. E tem aquele verso: na escola de chão batido ensinou sem distinção.
Isso nos leva de volta para a educadora radical que a gente falou. Exatamente. É uma referência direta à escola dela, mista e gratuita. Um gesto político de busca por igualdade através da educação, mesmo em condições precárias ali no chão batido. Mostra a persistência dela. E sobre a obra principal dela, Em Úrsula plantou semente, fez da caneta sua lança. Que sementes foram essas que ela plantou? E a caneta como lança? As sementes de uma nova consciência, eu diria. A lança da caneta era a arma dela contra as narrativas que justificavam a escravidão, sabe? Contra aquele mito da passividade negra, contra a falácia de uma democracia racial. Aquela ideia de que não existia racismo profundo aqui. Isso. Úrsula plantou a humanidade negra na literatura brasileira. Foi revolucionário. A caneta era a arma dela nessa luta. Poderoso. E por fim tem Mulher Negra que Ensinava, com palavra e emoção. A palavra e a emoção eram os instrumentos pedagógicos dela, a forma dela de tocar as pessoas e lutar pela existência dela e do povo dela. E o refrão final da música reforça isso. Um legado, uma escrita visionária que, antes silenciada, hoje ilumina novos caminhos pra gente. É muito, muito forte mesmo a forma como a música consegue condensar e transmitir a essência da luta e do legado dela. E o material que a gente usou como base também menciona como estudar a Firmina se conecta com objetivos educacionais importantes hoje em dia, né? Como isso se aplica na prática, assim, na sala de aula, por exemplo? Olha, basicamente estudar Maria Firmina dos Reis permite trabalhar aspectos que são cruciais para a formação crítica dos estudantes hoje. Ajuda a discutir o protagonismo histórico que foi negado a tantas figuras, especialmente mulheres negras. Permite analisar a literatura como Úrsula, não só como arte, mas como uma forma de resistência discursiva, ideológica, e desenvolver a capacidade de ler o mundo, de ler os textos de forma mais crítica, questionando as narrativas que são apresentadas para a gente como únicas ou como verdade absoluta. E aquelas sugestões pedagógicas que o material traz, leitura de trechos de Úrsula, os alunos criarem seus próprios versos de liberdade, fazer linha do tempo, qual delas você acha que engaja mais hoje? Olha, todas são válidas, né? Mas talvez a produção dos próprios versos de liberdade pelos alunos, ou quem sabe uma dramatização de uma aula inspirada nela, talvez sejam especialmente fortes. Por quê? Porque tornam o aprendizado ativo, pessoal, significativo, sabe? Conectam a figura histórica da Firmina com as discussões que são urgentes hoje. Representatividade, racismo estrutural, feminismo negro, o poder transformador da educação. E reforça a nossa ideia central aqui no Afraduca, né? Aprender com música é lembrar com o coração. Que trajetória. Realmente impressionante. Tentando resumir um pouco, Maria Firmina dos Reis foi muito mais que a primeira romancista negra do Brasil. Ela foi uma educadora revolucionária, uma intelectual, uma voz incansável contra as opressões do tempo dela. Sem dúvida. E o legado dela, depois desse longo e injusto período de silenciamento, felizmente está sendo cada vez mais reconhecido, celebrado. Sim, felizmente. E talvez fique uma reflexão final para quem está nos ouvindo, né? Pensando na força que a Maria Firmina encontrou na escrita, na educação, mesmo diante de barreiras imensas lá no século XIX, como é que nós, hoje, podemos usar as ferramentas que a gente tem, sejam palavras, arte, ensino, tecnologia, qualquer forma de expressão, como podemos usar isso para desafiar as narrativas dominantes que ainda persistem e para contribuir ativamente na construção de um futuro mais justo, mais equitativo? Fica a pergunta, né? Uma excelente questão para a gente levar e pensar a respeito. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos acompanhou nessa exploração e fica o convite. Se inscrevam no canal do Afroeduca Sounds e do Afroeduca Podcast para não perderem as próximas histórias musicadas. Isso mesmo. Se gostaram desta conversa, deixem o like. É importante pra gente. E explorem os outros conteúdos disponíveis lá. Tem mais músicas, mais análises como esta, muitas histórias inspiradoras por vir. Podem encontrar tudo reunido, bem fácil, lá no afroeduca.com. A música, o podcast e o texto de apoio. Em nome do Afroeduca Sounds e Afroeduca Podcast, muito obrigado e até a próxima.
Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber.